Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, a Prof. Adri, né, Geografia, nossa segunda aula. Então vamos lá, espero aí ajudar novamente vocês e vocês vão perceber que a gente vai estar fazendo retomadas, tá? A Prof. gosta muito disso. Então, o que a gente viu na aula passada, a gente vai trabalhar nessa aula, assim como a gente vai trabalhar nas próximas aulas e assuntos que a gente vai ver nas próximas aulas, eu vou trazer um pouquinho para essas aulas, comentando um pouquinho só, mas eu vou estar falando para vocês que determinado assunto a gente vai ver lá pra frente, ou que a gente já trabalhou, para puxar na memorinha aí de vocês, ok? Então vamos lá. Nosso assunto de hoje, principais conceitos geográficos. Então ainda entra nos principais conceitos da geografia, tá ok? Geográficos. Mas o primeiro que a gente viu foi espaço geográfico, lembra? Hoje a gente vai ver o número 2, que é paisagem. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vocês já pararam para pensar sobre paisagem? No seu dia a dia, vocês já conviveram com muitas e muitas diferentes formas de paisagem. Desde a sua casa, desde a rua que você mora, desde a escola que você estuda. Você também pode observar que existem paisagens em todos os locais do Brasil, gente, e do mundo, quando você viaja. Muitas vezes eu não preciso nem viajar. Nas imagens que eu tenho através de jornal, revista, televisão, internet, ou até mesmo do teu livro didático, você consegue visualizar várias formas e tipos de paisagem. Em geral, né, quando a gente fala sobre paisagem, se eu falar para vocês assim, gente, vamos desenhar uma paisagem. Pessoal, vamos falar sobre paisagem? Fechem seus olhos e vamos imaginar uma paisagem. Muitas pessoas acabam imaginando que paisagem é somente algo bonito, né? A maior parte das pessoas desenham flores, desenham árvores, florestas, né? E esquecem que paisagem não é só isso. Vamos observar ela no slide. No seu dia a dia, você convive em diferentes paisagens. Da sua casa, escola, da rua, do terminal de ônibus, calçadão. Ou seja, paisagem também é um panorama. Ou seja, tudo que você visualiza. Ou você pode estar inserido nele, ou você pode estar observando ele, tá? Você também pode observar paisagens de outros lugares do Brasil e do mundo, quando você viaja, ou imagens de jornal, do livro didático, da internet, de revistas e da televisão, ok? Vamos lá. Dentro de cada paisagem, vocês vão perceber que existem tipos de elementos, seja ele elementos naturais e elementos culturais. Puxa vida, prof, eu já ouvi essas palavras, naturais e culturais. Exatamente, culturais e naturais, ou seja, processo pela natureza e processo pelo ser humano. De novo, a gente vai falar disso assim. Isso vai fixar bem na memória de vocês e vai fazer vocês entenderem com mais facilidade, tá? Eu trouxe algumas imagens para vocês visualizarem. Novamente, coloquei para vocês aquela imagem da aula anterior, que é da plantação, ok? E do cerrado. Então, para vocês poderem verificar que tanto faz a paisagem, que ela é, né, tanto modificada como natural. E eu coloquei ali a profzinha do ladinho. Gosto muito dessa imagem. Por que eu fiz questão de colocar ela para vocês? Lembra que eu comentei para vocês que paisagem não é só simplesmente algo bonito, né? Algo que é natural, natureza, né? Igual eu coloquei nessa do lado para vocês, na esquerda, minha esquerda, tá ok? Então eu coloquei ali para vocês algo da natureza, algo agrícola, que é a imagem acima, tá? E coloquei eu ali passeando pelo calçadão da rua 15 de novembro, em Curitiba. Então estava eu passando por essa paisagem, onde eu me deparei com um chapeleiro maluco, né? Um artista interpretando esse personagem, da Alice no País das Maravilhas. Então parei ali e pedi para uma pessoinha tirar foto para mim, e tirei uma bela foto com ele. Tenho ali então uma
paisagem, né, através de uma fotografia. Então, ali vocês podem perceber que existe um fundo, né, que demonstra para mim uma área urbana. Ou seja, essa paisagem, para mim, ela é composta de elementos culturais. Ou seja, transformado. Tá ok? Só para ficar bem claro aí para vocês. Ali, paisagem, né, deixa bem definido para vocês no slide o que é. Então, é o conjunto dos elementos naturais e culturais que vemos em um local. A gente vai ver daqui a pouquinho que local é diferente de lugar, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei também uma imagem para vocês poderem fazer uma reflexão. Então, eu tenho ali uma paisagem. Essa paisagem eu tirei de Rio Negro, ok? É um município do Paraná, né? Que eu visito de vez em quando lá. Acho lindo, maravilhoso. Tem vários locais ali preservados e que é bem natural. Porém, essa imagem nos mostra que ele não é tão natural assim. Ele tem muitos elementos nessa paisagem que nos demonstra que ele é modificado, ou seja, um elemento cultural. Nós temos ali o arco, que ele não foi produzido pela natureza, ok? Temos ali também carros circulando. Ah, professora, não estou vendo carros. Agora fica aquele desafio para vocês, né? Ache-me aqui. Então, ó, onde é que estão os carros? Né? Vocês vão perceber que nessa imagem tem carro, sim, tem. Tem também roda de carroça. Tem também postes. Tem também estabelecimentos, ou seja, lojas. Tem também um comércio acontecendo ali, né? Mercadorias provavelmente vão ser vendidas nesse local, ok? Tem também residências, ou seja, moradores nessa paisagem. Vocês vão perceber que existem casas, né? Mas que também existem elementos naturais, sim. Daqui eu consigo visualizar pinheiros, né, as araucárias, consigo visualizar um gramado, flores, né? Consigo visualizar uma estrada, exatamente, uma rua, ok? Então isso significa que possui elementos naturais e elementos culturais. Porém, o que predomina nessa minha imagem são os elementos culturais, ou seja, elementos que foram colocados pelo homem, ok? Veja só essa bela imagem aqui. Então, eu tenho aqui, também de Curitiba, um lugar que eu gosto muito também, que quando eu posso, eu levo meus alunos para uma pesquisa de campo, né, porque eles possam conhecer e entender a função desses parques. A gente vai entender daqui a pouquinho também a respeito desses lugares, ok? E também poderia ser um local. A gente vai saber daqui a pouquinho essa diferenciação. Então, vamos lá. Eu tenho, então, o Jardim Botânico, em Curitiba, ok? Tenho ali alguns elementos bem importantes para mim, né, para eu conseguir descrever esse desenho, essa imagem. Então, eu tenho flores, né? Fiz questão de colocar bem grandão assim para vocês poderem visualizar bem. Eu tenho ali uma estufa, que é, né, o Jardim Botânico ali, onde tem plantas ali dentro, né? Tenho tudo ao redor ali, uma parte natural bem grande, né? Mas também tenho postinhos ali de luz, né? Tenho também uma calçada, né? Tenho chafariz ali na frente da estufa, né? Mas, pessoal, galerinha, se nós não estivéssemos na quarentena, se o parque estivesse aberto, porque ele está fechado, tá? Posso garantir para vocês que ali haveriam pessoas circulando, e muitas, ou tirando foto, ou sentadas na grama, ou namorando, ou andando de mudada, ou andando com a família, ou fazendo exercício. Haveria inúmeras pessoas ali circulando, ok? Inclusive, tem um estabelecimento dentro do Jardim Botânico, ok? Dentro do parque, que faz um comércio, ou seja, lanchonetes, que vendem, inclusive, souvenirs, ou seja, lembrancinhas do parque. Isso caracteriza, então, que nós temos ali uma paisagem
cultural e uma imagem natural. Professora, mas eu estou vendo que existem muitos elementos naturais ali. Existem, mas ainda assim, o que predomina nessa imagem é o elemento construído. Até porque a própria estufa, ela foi construída, ok? Então, a minha predominância nesta paisagem é de elementos culturais, ok? Olha aqui, que interessante, ok? Essa imagem nos remete a uma paisagem extremamente natural. Cadê o ser humano ali, né? Ah, professora, mas isso ali, essa taça aí que eu tô vendo, né? De Vila Velha, né? Paraná. Eu estou vendo ali que alguém provavelmente pegou ali uma faca e começou a esculpir, né? Pegou uma britadeira, esculpiu ela até fazer essa taça aí, né? Esse cálice, ok? Não, gente, veja só. Isso é um parque, uma reserva, inclusive, tá? Uma área preservada do Paraná, né? Que representa aí as ruínas, né? Vila Velha. Isso é um processo erosivo, natural, ou seja, provocado pela natureza. Erosivo? Erosão? Processo natural? Calma, gente. Isso vocês vão ver ao longo das próximas aulas, tá? Isso aconteceu de forma natural, ou seja, não houve interferência do ser humano. E nem vai haver, provavelmente. Por quê? Porque é uma área hoje preservada. Tá? Então, consequências disso, se ela um dia vai cair, se um dia ela não vai estar mais ali ou não nesse formato, provavelmente não será devido à consequência humana, mas sim decorrente à própria natureza. Vocês podem observar, inclusive, que há uma área totalmente natural ao redor também, né? Inclusive, para você visitar o parque, você também é acompanhado. Então, você não pode fazer essas alterações, ok? Então, tem um cuidado bem grande com relação a essa área preservada, ok? Aqui é uma área que eu tirei uma foto, né? Quando eu estava indo para Mandirituba, né? Então, eu gosto muito de fazer isso. Professor de geografia, gente, é isso, tá? Então, é curioso, bate foto mesmo. Então, se eu estou vendo lá nossa, se eu achar interessante, eu estou batendo foto. Tá? Então, eu gosto muito de guardar essas imagens aí, tá? Pesquisa, né? Então, eu sou uma constante pesquisadora. Gosto. Então, vamos lá. Aqui, nessa paisagem, veja só que interessante. Eu tenho elementos naturais, que é a parte preservada atrás, ok? E eu tenho, num segundo plano, uma área agrícola, né? Uma plantação ali de feijão, ok? E eu tenho um gramadinho, tenho ali uns muros que nos remetem a um cercado, né? Um arame farpado, e tenho ali um pedacinho da estrada, que a minha foto conseguiu pegar ali, né? Então, eu consigo analisar que eu tenho elementos culturais e elementos naturais. Qual que é a minha predominância nessa imagem? Eu tenho mais elementos humanizados do que naturais. Muito bem, porque eu tenho uma área agrícola imensa, né? Nesse meu segundo plano. E eu tenho, no meu terceiro plano, uma estrada. E no meu primeiro plano, eu tenho uma parte natural, né, que está lá atrás, que é essa área preservada ali, ok? Aqui, veja só, prof de novo. Gosto de colocar ali, né, para vocês chegarem, me conhecerem um pouquinho mais, né, já que a gente vai passar um bom tempinho juntos, então é legal vocês me conhecerem e saber as coisas que eu gosto de fazer também, né? Então eu gosto muito de andar por aí, né? Aqui é uma visita que eu fiz ao Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. Então eu fiz questão de colocar essas duas imagens, uma do ladinho da outra, ok? Foz do Iguaçu, no Paraná, ok? Então eu tenho lá uma imagem de dentro do parque, ok? Que tem ali os animais, as aves, tá? E eu tenho a imagem fora do parque. Então veja só que interessante, uma presença natural bem grande, né? Então eu tenho ali a parte da fauna e a parte da flora. Eu pergunto para vocês, que imagem que predomina ali, professor? O que predomina, crianças? Nessas duas imagens? É um parque. Muito bem. Então, o que predomina nesse parque é a parte
cultural, ou seja, transformada. Exatamente. Essa pequena parte do parque ali, essas duas imagens que vocês estão visualizando, elas foram construídas. Então, são partes humanizadas. Em consequência disso, são elementos, então, culturais que fazem parte. Vamos deixar bem claro para vocês, bem explicadinho, o que é elementos naturais e elementos culturais, ok? Elementos naturais são aqueles que compõem a paisagem e são aqueles construídos pela ação da natureza. Por exemplo, forma de relevo, montanhas, serras, planaltos, planícies. É a parte dos rios, lagos, oceanos e mares. Também a vegetação. Elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos. Sim, como, por exemplo, casas, prédios, pontes, rodovias, plantações. Isso representa também vários tipos de paisagens, tá, gente? E compõe-se de vários elementos. Lembrando que também posso usar aqueles elementos que eu comentei lá na aula anterior, que são os elementos invisíveis, ok? Aqui, de novo, coloquei as imagens para vocês visualizarem. Você veja como uma coisa está ligada à outra. Por isso que eu fiz questão de manter as imagens, ok? Para vocês perceberem que paisagem está dentro de espaço geográfico. Muito bem. Então, eu tenho ali no primeiro quadrante, né, à minha esquerda, eu tenho a parte natural, totalmente elementos naturais, e eu tenho a minha parte totalmente cultural, a minha direita, ok? Tirando ali um pouquinho, né, sempre na parte cultural, tá, gente? Por mais que seja área urbana, parte rural, agrícola, eu sempre vou ter um elemento natural, né? Mas sempre vai ter a modificação. É muito difícil, né, hoje existir áreas, né, que não sejam modificadas pelo homem, principalmente se ele tiver acesso a elas, tá? A gente, onde que nós vamos encontrar a não interferência do homem? Em locais de difícil acesso, tá? Então, nessas regiões, realmente, a natureza vai ser bem presente, tá? Então, aqui caracterizei para vocês o que é elementos, então, naturais e elementos culturais da paisagem. Poucas são as paisagens com predomínio de elementos naturais no mundo que ainda não foram transformadas pelo homem. A ação humana altera o ambiente. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, pessoal, como que a ação humana altera o ambiente. Aqui eu coloquei só um exemplo para vocês. Então, veja só, essa imagem aí circulou muito pela internet, né? Principalmente por causa da forma que foi construída essa determinada casa, né? Então, assim, além de perigosa, né? Pode aí cair a qualquer momento, né? Mas com relação a como a interferência, a ação humana, ela interfere na região, né? Então, dependendo da parte social, né? Isso é bem importante, né? Geografia, além de trabalhar essa parte física, ela também trabalha a parte humana, né? A parte social, a parte econômica. Então, dependendo da situação, né, daquela comunidade, ela pode se alterar de diversas formas diferentes a paisagem. Então, depende também, sim, da parte social, econômica, a transformação dessa paisagem. Por isso que eu fiz questão de colocar essa para vocês. Para vocês verem que é uma estrutura bem carente ali, né? Que faltam algumas coisas, inclusive pilares, algumas para sustentar, né, essa casa aí. Então, ela se torna até mesmo perigosa para os moradores que estão ali, né? Mas talvez tenha sido, acredito eu, que uma única possibilidade, né, para poder ser feito dessa forma. Tá ok? Vamos lá. Transformação da paisagem. As paisagens são transformadas pelos seres humanos para dar lugar a plantações, cidades, rodovias, a exploração de recursos minerais, por exemplo. Então, veja só, por qual motivo que existem essas transformações? Aí eu pergunto para vocês lá nas aulas anteriores. Lembram quando eu falei para vocês do equilíbrio? Então, o ser humano, ele tem que avançar? Tem. Ele tem que fazer uso da tecnologia? Claro que tem. Se não fosse a tecnologia que nós temos hoje, como que nós iríamos até mesmo ter o avanço da medicina, né? O avanço da cura? Olha tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, né? A pandemia. Então, a gente precisa, sim, do estudo, né, de tudo que nós temos. A gente precisa, sim, estudar a fauna, a flora. Precisamos. Mas a gente precisa ter o quê? O equilíbrio. Quantos documentários, quantos filmes nós temos
que nos mostra, nos fala sobre essas realidades, sobre as consequências, principalmente se não for adotado medidas de preservação. Então isso é muito importante. Explorar os recursos, sim, mas de forma equilibrada. Existem as paisagens também que são preservadas. Paisagens predominantemente naturais e que precisam ser preservadas. Os motivos são abrigos de espécies ameaçadas de extinção, que infelizmente nós temos vários animais já extintos. Tá? São fontes de pesquisas científicas, um exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, curas, tá? De várias, inúmeras doenças. Muitas espécies podem ser usadas pela medicina. Interessantes para o turismo, inclusive. Isso gera renda para determinado local. Então, quanto mais atrativo for determinado local, até mesmo porque hoje o ser humano ele procura isso também, estatísticas mostram que grande parte dos turistas procuram lugares que são melhores para se estar, como, por exemplo, lugares bonitos em relação à paisagem, com relação a florestas, com relação a lugares para se visitar, né? Que sejam com ares melhores, com odores melhores. Então, isso, em consequência disso, gera mais economia para determinado local. Foz do Iguaçu, por exemplo, é muito visitada. Por que ela é muito visitada e gera muita economia para determinado local lá? Para esse estado, para essa cidade. E, consequentemente, para o estado, né, do Paraná. Por quê? Porque lá estão as cataratas do Iguaçu. Ou seja, uma área que é um patrimônio, né, da humanidade, que é ali preservadíssima, ok? E que é totalmente visitada por inúmeras pessoas do mundo todo, né? Por quê? Porque é magnífica, linda, grandiosa, né? Tem uma expansão natural incrível, né? Bonita, né? Ao redor. Então eu consigo visualizar, né? Consigo sentir ali a presença de algo bem positivo, algo bem bonito. Então muitas pessoas do mundo inteiro procuram isso, porque muitas vezes não encontram isso no próprio país, tá? E também, lógico, o Parque das Aves e outros inúmeros parques que existem em Foz do Iguaçu, tá? Lugares também que são áreas preservadas, porque abrigam comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A gente vai trabalhar também sobre cada uma dessas denominações, tá? Dessas sociedades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, nas próximas aulas também, ok? Todos os domínios morfoclimáticos do Brasil estão sob constante ameaça de impactos ambientais, devido ao desmatamento causado pelo homem no desenvolvimento de atividades econômicas ligadas à exploração de recursos naturais, como madeira, minérios. Então aqui, pessoal, não tem como. Aqui realmente exploração de madeira, envolve, né, principalmente desmatamento. Minérios, que também envolve a parte de rocha, solo, né, causa uma desertificação enorme. Então, são duas principais fontes de exploração que destroem muito a natureza. A agropecuária, que a agricultura e a pecuária também, né, elas modificam imensamente o meio ambiente na parte natural, porque envolve grandes áreas. Então, tem que haver desmatamento em várias áreas, né? Construção de usinas hidrelétricas e pelo crescimento das áreas urbanas. Acabei de falar de Foz do Iguaçu, acabei de falar sobre as cataratas do Iguaçu, né? Em consequência disso, as usinas de Itaipu, que também fica em Foz do Iguaçu, é uma das principais usinas hidrelétricas, né? Então, veja que interessante. Ali, para ser construída essa usina, houve uma modificação intensa. Então, imagine quanta flora, quanta fauna entrou em extinção por causa dessa modificação. Mas era um processo que deveria acontecer, processo que nos moveu a tecnologia, né? Então, veja que interessante. O crescimento dessas áreas urbanas tem que acontecer? Tem. Mas, de novo, eu coloco para vocês a reflexão. Equilíbrio. Ok? Vamos lá. Vamos analisar, então, esses mapinhas aí. Tenho 2 mapas. O mapa do Brasil. Então, eu tenho ali a região sul, a região sudeste, a parte do nordeste ali. Uma pequena parte ali do centro-oeste. Toda essa região verdinha ali, do primeiro mapa do descobrimento, ok? Na época do descobrimento do Brasil.
Olha só, isso ali, pessoal, que vocês estão visualizando é a Mata Atlântica. É um dos nossos principais biomas brasileiros. Veja que interessante. Professora, Mata Atlântica, mas onde fica isso? Olha, nosso litoral. Toda vez que você passeia pelo nosso litoral brasileiro, principalmente litoral paranaense, litoral de Santa Catarina, você consegue visualizar a Mata Atlântica. Olha que magnífico isso, gente. A gente pensa assim, né? Ah, eu quero visitar o Pantanal, quero visitar a Amazônia. Olha, algo tão próximo da gente. Eu acho incrível toda vez que eu vou para o litoral. Eu gosto de observar, eu gosto de sentir aquela natureza, que é tão pouco presente. Olha a qualidade nossa. Olha quantas marquinhas verde nós temos no nosso mar. Isso é o que nos restou da Mata Atlântica. Então eu fico pensando, toda vez que eu vou então para o litoral, né? Se aquilo tudo que eu vejo, né, eu fico aí, nossa, chega a me dar arrepios assim, de tão feliz que eu fico observando aquilo, que pouco restou. Eu fico imaginando como era antes, né, a grandeza que era, né, de fauna e flora, aquilo tudo. Né? Então fica aí uma reflexão. Né? Será que a gente quer manter isso que nós temos? Né? Nós podemos manter? Né? Será que vai ser possível manter essa preservação? Né? Até quando que essa área vai ser preservada? Né? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Tá? Então vamos lá. Mãos na massa. Exercício. Então a gente vai fazer alguns exercícios sobre paisagem. Vamos na massa. Primeira sequência de exercícios. Vocês vão resolver os exercícios número 1, número 2, número 3 e número 4. Vamos resolver com tranquilidade cada um deles. Aí eu volto para fazer a correção e a gente vai debater cada uma delas. Ok?
Daí, fácil, difícil? Tenho certeza que vocês conseguiram fazer rapidinho. Vamos lá. Número 1. Vamos analisar cada uma das questões e vamos fazer junto, tá? Vamos lá. Número 1. Cite os elementos observados nas fotografias acima. Então, eu tenho a fotografia número 1, fotografia número 2 e a número 3. Vamos citar os elementos dessa primeira fotografia, tá? O que a gente consegue observar nessa imagem ali? É uma imagem aérea, né? Eu consigo ver ali uma plantação, né? Eu consigo ver uma vista de áreas sem muitos elementos humanizados, né? Na segunda imagem, eu consigo visualizar cidades, né? Eu consigo visualizar ali uma área urbana bem intensa, né? Com mais elementos culturais do que humanizados, né? Eu vejo prédios ali, né? Provavelmente ali estaria cheio de carros, muitos elementos invisíveis, inclusive, né? Eu consigo observar na terceira imagem, terceira fotografia, uma região mais tranquila, né? Eu consigo verificar ali, possivelmente ali um pântano, um lago, barco, né? Pode ser ali um deságue de água, né? Eu consigo verificar ali que existe bem poucos elementos construídos, né? Tirando ali o meio de transporte ali, que é as canoas ali, né? Então, fica bem restrito ali com relação às figuras de imagens humanizadas, né? Agora, vamos lá. Número 2. Caracterize os elementos geográficos abaixo e dê exemplos. Letra A. Paisagem natural. São aqueles elementos, então, que são onde predominam as partes naturais, ou seja, da natureza. Muito bem. Como nós tínhamos colocado antes, né, para vocês, então vocês podem colocar como forma de relevo, montanhas, serras, planícies, planaltos, né? A parte dos rios, vegetação. A parte de espaço geográfico, eu posso colocar toda essa parte relacionada à paisagem natural como paisagem humanizada, né? Essas 3 fotografias descrevem muito bem o que é o espaço geográfico, os elementos que o compõem, tá? Letra C. Paisagem humanizada. Então, seres humanos, casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, né? Então, isso caracteriza bem o que é uma paisagem humanizada, tá? 3. A paisagem reflete as transformações do espaço geográfico ao longo do tempo. Como essa transformação do espaço pode ser observada pelo homem, por nós, seres humanos, né? Como que a gente pode observar? Constantemente. Né? A gente pode observar essas transformações no nosso próprio bairro. Né? A gente pode observar essas transformações na nossa cidade. Né? A gente pode observar isso até mesmo na nossa rua. Né? Como esse espaço se modifica. Né? Simplesmente não construir uma casa, né? Ou que era uma casa na esquina, que agora virou ali uma rede de apartamentos, né? Isso ali já alterou, ou por exemplo um comércio que não existia naquela determinada rua, que daqui a pouco virou uma rede de lojas, né? Então você consegue perceber isso apenas observando também essas mudanças, né? Essas características. 4. A tecnologia é um aspecto importante na transformação das paisagens do planeta. Quanto maior for a tecnologia que a sociedade possui, maior serão as transformações no espaço geográfico feitas por essa sociedade. A pergunta é, você concorda com essa afirmação? Então, se você respondeu que sim, né, você justifica a sua resposta. Se sim, eu justificaria que, claro, né, quanto mais eu usar a tecnologia, mais eu vou ter que fazer essa tecnologia para desenvolver isso, mais eu vou ter que explorar a natureza, mais eu vou ter que tirar dela. Né? Quanto mais eu precisar de uso para medicina, por exemplo, mais eu vou ter que ir lá constantemente e alterar ela. Né? Ou eu posso colocar que não, né? Que eu posso sim utilizar de toda essa tecnologia, eu posso sim usufruir dela, posso ir lá fazer minhas pesquisas, mas sem que altere de uma forma tão grande, né? Tanto que não ocorra, essa transformação, tá bom? Então, vai depender muito da tua justificativa, tá? Então, sempre, pessoal, quando eu pedir para vocês a justificativa da sua resposta, seja coerente, ou seja, tua justificativa tem que ser, tem que estar a ver com o nosso tema da nossa aula, tá bom? Então, sempre pensar nisso. Geografia, que eu falei para vocês na aula anterior, ela nos leva à reflexão, ok? Então, a gente tem que fazer sempre essa reflexão. Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá bom? Vamos lá.
segunda parte dos nossos exercícios. Então aqui é mais tranquilinho. Vamos lá? Tempinho menor para vocês poderem responder. Tem as estrelinhas ali, que é justamente para ver a rapidez de vocês. Vamos lá. Ok, voltamos, pessoal. Então, vamos lá. Vamos observar essa primeira imagem, tá? Levando em consideração que paisagem natural é o predomínio de elementos naturais, assim como paisagens culturais é o predomínio de elementos culturais. Então, vamos lá.
Observando ali o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano. Essa paisagem, a primeira imagem que vocês estão vendo acima, essas duas primeiras questões, quais ali, primeira e segunda, se refere a essa imagem, ok? Então vamos lá. Esta paisagem é natural ou humanizada? Natural, muito bem. Possui mais elementos naturais do que humanizada. Quais são os aspectos naturais da paisagem? Então ali, é o lago, né, as árvores, né, tem pouca residência, né? Quais são os aspectos culturais da paisagem? Essas casinhas ali, né? Segunda paisagem. Esta paisagem é natural ou humanizada? Bem fácil essa, né? Humanizada. Quais são os aspectos naturais da paisagem? Nossa, uma imensidão de coisas ali, né? Prédios, ali eu tenho estradas, pontes, uma área bem modificada, né? Um grande centro industrial, de comércio, né? Então, posso sentir ali várias coisas, inclusive invisíveis ali, né? Sons, posso imaginar várias coisas ali. Quais são os aspectos naturais dessa paisagem? Pouquíssimos, né? Ah, desculpa, gente, acabei invertendo ali as respostas, tá? Quais são os aspectos naturais? Pouquíssimos, né? Então, eu consigo ver ali algumas árvores, né? Que provavelmente foram até colocadas ali, né? Depois de modificar o ambiente para que elas fizessem ali um ar de paisagem, de paisagismo, né? De jardim, né? Para ficar ali uma coisa bonita ali, bom? E os aspectos culturais que eu havia passado para vocês anteriormente, tá ok? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Cada sociedade humana produz sua história, enquanto faz aparecer seu espaço geográfico. Cada sociedade humana produz sua história, enquanto faz aparecer seu espaço geográfico? Exatamente. Então, cada sociedade, ela vai produzir a sua história. Ou seja, ela vai modificando esse espaço, ok? A paisagem, ou seja, verdadeira. A paisagem mostra a história da população que ali vive. Será, gente? Será que a paisagem mostra realmente a história da população que vive ali? Será que eu estou ali inserida naquela paisagem porque realmente a minha história, a minha origem é o que realmente está retratado naquela paisagem? Não, né? Então a resposta correta é não. Falso. Chegamos a um ponto em que a paisagem humanizada não pode mais ser mudada. Falso, né? A gente pode mudar sim. A paisagem está para ser mudada constantemente, né? Ela muda constantemente, né? Nós vimos isso, inclusive, sobre espaço geográfico. D. Só podemos chamar de paisagem aquilo que podemos ver. Falso, né, gente? A gente pode não só ver, mas a gente pode sentir. São os invisíveis que nós falamos, né? No início das aulas. O ser humano utiliza a natureza, transformando e modelando novas paisagens. Verdade, né? Então, o que a gente faz? Modela, né? Se começar a imagem aí em cima, né? Provavelmente ele existia um outro espaço bem natural ali, e o homem foi lá e modelou, mudou, né? Então, realmente, o ser humano, ele faz essa transformação, tá? Eu quero lançar aí um desafio para vocês. Assim como a gente trabalhou no final da primeira aula que nós tivemos, né? Vocês fizeram aquele belo desenho a respeito do que é o espaço geográfico que estava próximo de vocês, né? Lembram? A gente trabalhou um pouquinho com arte, né? E desenvolveu um pouquinho do lado artista de vocês. A percepção, né? Cor, bem leiga eu, né? Mas a gente tentou trabalhar aí essa parte de arte, que eu sei que vocês gostam muito. Então, agora vamos trabalhar um pouquinho de português, né? Eu gostaria de trabalhar com vocês algo bem legal, que está lá, para quem tem o livro, né, Araribá, Mais Geografia, lá na página 31, tá? Vou fazer uma leitura do exercício número 2, que diz assim: no poema Canto à Minha Cidade, Adélia Prado demonstra as transformações que ocorreram em Divinópolis, sua cidade natal. Leia o poema e observe a fotografia da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, nos dias atuais. Depois responda as seguintes questões. Então ali vai ter a questão letra A, letra B, letra C. Eu vou ler para vocês o poema, para quem não tem o livro, tá? Então o poema é assim: Canto à minha cidade. Minha cidade hoje é grande, mas começou pequenininho. Não tinha prédios nem fábricas, não possuía oficinas. O seu nome é Divinópolis, seu apelido é Princesa. Seu povo é trabalhador,
O trabalho é a sua riqueza. As nossas siderurgias furam o céu de chaminés. E esta é a melhor paisagem da terra de Candidé, de Adélia Prado. Então, o que eu vou lançar para vocês aí de desafio, tá? Que vocês possam elaborar um poema, intitulem esse poema, inclusive, sobre a cidade de vocês. Claro, agora é aquele momento, pessoal, de vocês expressarem, né, o que vocês sentem, que vocês visualizam, né? Qual a imagem, qual é a ideia que vocês têm com relação a essa paisagem, né? O que está na mente de vocês, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso, né? Depois compartilhem isso, né? Com a família de vocês, conversem sobre isso, peçam ajuda a eles, construam juntos isso, tá ok? Fica aí o desafio, tá? É isso, pessoal. Então, espero, criançada, poder ter ajudado vocês em mais essa aula, tá? Espero mesmo. E encontro vocês na próxima aula para a gente falar um pouquinho mais, tá? Dar continuidade nesses conceitos aí que são tão importantes aí para a geografia, ok? Pensem, sempre respirem bem, né? Nesse tempo aí que vocês estão em casa. Procurem mentalizar coisas boas, principalmente as imagens, as paisagens que vocês já viram por aí, tá ok? E quando der vontade, desenha, escreve, né? Desenvolva. Isso é bem importante, ok? Um abração, até a próxima.